escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia! Estamos juntos para estudar mais uma vez uma lição da Escola Dominical. Estamos trabalhando esse trimestre com a revista Expressão Igreja em Apuros. E a lição que nós vamos trabalhar hoje é sobre uma das 7 cartas do Apocalipse dirigida à igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja fiel. Vamos orar pedindo a presença de Deus sobre nós. Senhor Deus, amado Pai, limpa o nosso coração, abre o nosso entendimento, perdoando os nossos pecados e dirigindo o rendimento espiritual que podemos ter nesse tempo, estudando esta carta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, juntos, vamos continuar o nosso estudo sobre as cartas do Apocalipse. A lição sobre Filadélfia, ela destaca que é uma igreja fiel. Se nós procurarmos o significado de fiel, nós vamos encontrar: fiel é leal, é confiável, aquele que não contraria a confiança depositada, é firme, perseverante. Então, o assunto da lição é sobre fidelidade. Jesus, quando escreveu essa carta através do apóstolo João, ele elogia a fidelidade de Filadélfia. A igreja, na verdade, precisa manter os seus olhos em Cristo para ser fiel e íntegra enquanto aguarda a sua volta, a volta de Cristo. Como introdução do nosso estudo, nós vamos estudar em Mateus 25 os versículos de 1 a 13, que nos falam sobre a parábola dos 10 virgens, que é a vigilância, estar preparado. Então, como entender a parábola das 10 virgens? Então, para entender, vamos ler 10 virgens. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias, quer dizer, tolas, e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Diz o versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, era aquela lâmpadazinha que continha um recipiente, um pavio que depois era acendido. Então, as que eram prudentes já levaram as lâmpadas abastecidas, preparadas. Versículo 5, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Então, as 10 adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, porque era noite. E as nécias disseram assim às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias
e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Atenção, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, é importante sermos como as virgens prudentes da parábola de Mateus. Porque nas 10 virgens, 5 eram prudentes e trouxeram azeite suficiente, reabastecimento, e as nécias não esquentaram, elas ficaram tranquilas, então não vou levar nada, tá tudo bem, e não providenciaram. Então veja, vigiai e orai, porque não sabeis quando vem a Cristo, nem o dia e nem a hora. Então, o reino de Deus, da verdade, ao qual nós cristãos pertencemos, já está presente. O reino dos céus é ativo e dinâmico. Cristo trouxe o reino na sua vinda, mas ele vai voltar. A igreja é o meio usado por Deus para manifestar parcialmente aquilo que um dia vai ser manifestado em plenitude. Enquanto aguardamos a plenitude da revelação, prosseguimos com uma vida de culto e consagração, é o que fazemos na igreja, uma vida de culto, consagração, vida de combate ao erro e defesa da verdade. Então, nosso estudo, começando com essa introdução sobre a parábola das Virgens Prudentes, poderia ser resumido em 5 objetivos e a gente aponta agora, trabalha e no final a gente repassa. Saber que Cristo recompensa a igreja que permanece fiel, é o caso da igreja de Filadélfia. Honrar a Deus guardando a sua palavra e obedecendo aos seus mandamentos. Isso é meta de vida, objetivo cristão. Devemos ser íntegros conforme Jesus espera dos seus discípulos. Abraçar o trabalho missionário, fortalecendo a sua vida cristã, lembrar que há pessoas perdidas que carecem do Senhor e da sua plenitude, da sua salvação. E 5º objetivo, aguardar ansiosamente a vinda do Senhor, estarmos preparados para a vinda do Senhor. Então, Filadélfia, igreja cheia de vida que representava o verdadeiro cristianismo sem contaminação. Então, nós vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 3, que é onde está o texto básico do estudo de hoje. É interessante notar nas 7 cartas do Apocalipse que 2 delas não continham nenhum apontamento de faltas. Uma foi a que nós trabalhamos juntos, que era a igreja de Esmirna, e hoje a igreja de Filadélfia. Filadélfia e Esmirna, 2 igrejas sem apontamento de faltas. Ambas sofriam ataques externos. A igreja de Esmirna, ela é referida assim: tu és rica, pobre, mas és rica no fundo. Ela era perseguida. E nós vamos ver que o mesmo se repete em Filadélfia. Ambas sofriam ataques externos, dos que nas 2 cartas aparece escrito como sinagoga de Satanás, que era um conjunto de judeus que se diziam judeus, mas não eram, e perseguiam a igreja cristã. Para Esmirna, nós tínhamos lido isso em Apocalipse 2, estava escrito assim, Jesus falando: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas essas coisas, diz para a igreja de Esmirna, que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E para Esmirna aquela frase maravilhosa: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, seja firme, seja perseverante, seja verdadeiro, seja fiel. E para Filadélfia, que foi elogiada como uma igreja fiel, nós vamos ler em Apocalipse 3, nos versículos 9 e 10, as palavras
de Jesus que nos chegam através do apóstolo João. Eis, farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam a terra. Então, tendo diante de nós elogios do Senhor Jesus a esse atributo maravilhoso, ser fiel, ser verdadeiro, leal, ser aquele que não contraria a confiança que nele é depositada, sejamos fiéis. Vamos olhar para a localização geográfica. Onde que fica a Ásia? Nesse slide que está projetado, tem uma seta roxinha e nós podemos ver que está ali a Europa encosta na Ásia e embaixo de ambas ali tem o mar Mediterrâneo. Vamos nos aproximar. Na direção da ponta da seta nós vemos o país que hoje é a Turquia. Então estamos mostrando de perto a Ásia Menor. A seta roxa aponta a Turquia e esse canto esquerdo da Turquia, que é essa faixa toda alaranjada, o canto esquerdo contém as 7 cidades para as quais foram endereçadas as cartas, cada uma com uma mensagem importante que nós, como igreja, temos que aproveitar hoje. Então, nós temos aqui na ponta da seta a localização da cidade de Filadélfia. Então, Esmirna e Filadélfia são 2 igrejas que não receberam nenhuma reprovação. Já estudamos Sardes, Laodiceia será estudada, não recebe nenhum elogio. Éfeso, Pérgamo, Tiatira recebem as 2 coisas, elogio e repreensão. Então, prestando atenção nessa outra projeção, a igreja Filadélfia está aqui apontada, e eu queria comentar por que Filadélfia tem esse nome. Filadélfia, philo, quer dizer amigo, amor, amor fraternal, filéu. Então, fundada por Átalo II Filadelfo, por isso o nome Filadélfia, no ano 140 a.C. Esse Átalo era um grego que era muito fiel a seu irmão, daí o nome. O objetivo era torná-la um centro de cultura e expansão do modo de vida helênico. Helênico quer dizer o modo de vida grego. Então, isso, 140 a.C., era o tempo em que os gregos dominavam o mundo. Então, região produtora de uvas. E nessa região tinha uma outra característica que era a presença de terremotos. Mas o fato de haver muito cultivo de uva, porque o povo lá era assim, cultuava, o povo não cristão, cultuava um deus chamado Deus Dionísio, que era o deus do vinho. Essa cidade de Filadélfia, na sua história, então 140 a.C., ela foi criada. No ano 17 a.C., quer dizer, você começa lá no 140 e você vem caminhando em direção a Cristo. 17 antes, ela teve um terremoto grande, foi destruída e depois foi reconstruída por Tibério, imperador romano. Ela ficava localizada, como nós vimos no mapa, ali entre Pérgamo e Laodiceia, Laodiceia próxima que nós vamos estudar. A 130 quilômetros a leste da cidade de Esmirna, que nós já estudamos. Então, nós temos que... Existe essa cidade, onde ela fica, vocês viram a região, tá ali na região, lá do leste da Turquia. Mas hoje, esta cidade existe na Turquia e tem o nome de Alaşehir. Para eles escrevem o S com uma cedilha, a gente lê Alaşehir. Então, Alaşehir é uma cidade da Turquia hoje. Essa cidade é a mesma que na antiguidade foi chamada de Filadélfia. No ano de 1990, agora da nossa era, nós estamos em 2021,
ela tinha 36 mil habitantes, então é uma cidadezinha que existe. As ruínas de Filadélfia ainda existem? Sim, existem algumas ruínas. E elas ficam dentro da cidade, mas existem poucas ruínas. Nós vamos mostrar aqui para vocês, nos dias de hoje. Aqui temos uma visão geral da cidade de Al-Asseir. Aqui 2 colunas bem grandes que sobraram, aproximando-nos um pouco de Al-Asseir hoje. Veja uma bandeira turca lá, é uma cidade que funciona normalmente. Então, Al-Asseir de hoje na Turquia é a antiga Filadélfia. Vejam aqui algumas edificações que se mantiveram em pé. E ao fundo, aqui nós podemos ver já um minarete de uma mesquita. A Turquia, nós sabemos que a quantidade de indivíduos é principalmente muçulmano, então tem muita mesquita lá. Então, vejam aqui nessa projeção também, de novo, as 2 colunas bem grandes, que coisa, resistia ao tempo, tudo isso, 140 de Cristo, mesmo com terremoto e tudo, sobrarem coisas em pé. Então, o minarete lá no fundo, Al-Asseir, na Turquia, hoje, existe sim, é a antiga Filadélfia. Esta cidade, que tinha como característica ser pequena, perseguida, mas ser fiel. Fiel, e é para esta igreja que Jesus vai dizer que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos ler isso aqui no capítulo 3 de Apocalipse, que é onde temos a carta. Então, o que quer dizer coroa da vida? Guarda o que tem, guarda a coroa da vida. Se nós procurarmos em Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isto é a coroa da vida. E aqui o alerta é: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ser fiel. Então vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13. Vamos interrompendo e explicando, começando com os versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, atenção, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja as características aqui, Jesus falando a João e falando essas palavras elogiosas das características da igreja de Filadélfia. Então, voltando ao versículo 7, para explicá-lo, ao anjo da igreja em Filadélfia seria o pastor, ao responsável pela igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz, quem diz? Jesus falando de si mesmo, o santo, veja, sempre quando se refere a Jesus, até demônios dizem: tu és o santo de Deus, credo? Que coisa, pois é. Em Lucas 4, versículos 33 e 34, nós lemos: achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo e bradou em alta voz quando Jesus se aproximou: olha, demônios falando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Então, o santo a que se refere é Cristo Jesus, é Yahvé ou Jeová. Ele se diz o santo, o verdadeiro. O verdadeiro quer dizer aquele cuja palavra é fiel em tudo que diz. Vamos achar um versículo falando sobre a fidelidade, a verdade de Jesus. Josué 23:14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra,
E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, ele é verdadeiro. Jesus tem a chave de Davi. Jesus, o segundo Adão, recebeu as chaves que era para continuar a administrar o mundo. Em Isaías 22 está escrito assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Jesus é o verdadeiro responsável por abrir e fechar todas as oportunidades de avanço do reino. Essa chave que foi dada pelo Pai a Jesus é de abrir as portas que permitam que a igreja avance na sua tarefa de anunciar o reino de Deus. Em Apocalipse 1, Jesus havia declarado: não temas, eu sou o primeiro e o último. Já foi estudado isso na outra lição. Aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui em Apocalipse 3, que nós estamos, no versículo 8, nós lemos: Jesus se apresentou e agora ele diz: conheço as tuas obras. Vamos repetir o versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vejam, conheço as tuas obras. O que nós podemos pensar? Jesus é onisciente. A igreja de Filadélfia era pequena e sofredora aos olhos do mundo, mas fiel a Jesus e, por isso, elogiada por ele. João 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em Apocalipse também 3, versículos 9 e 10, vamos ler: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés, e conhecer que eu te amei. Que coisa mais linda essas palavras de Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Vejam qual é a importância de guardar as palavras de Deus. Deus é onisciente, ele sabe. No Salmo 119, 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa igreja de Filadélfia passaria por provações que mudariam o cenário político, religioso, cultural, porque houve a queda de uma dinastia importante de Júlio e Cláudio no ano 68 depois de Cristo, e a destruição do templo que houve depois de Cristo no ano 70, que é uma coisa marcante. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Cristo convoca a conservarem o que receberam e perseverarem como estavam fazendo. Em 2 Timóteo 4, versículos de 7 e 8, está assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que coisa linda! E no versículo 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, eis que venho sem demora, guarda, olha a coroa, obedece, persevera, seja firme, seja aquele que a confiança é depositada em você e você não falha. Seja verdadeiro, seja obediente, tenha como as virgens prudentes, esteja preparado, venha sem demora. Apocalipse 3, ainda continuando nos versículos 12 e 13, que é o final, era de 7 a 13, nós lemos:
ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Coluna do santuário do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Qual é esse nome, hein? A Nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse ao vencedor. Jesus, ao ressurgir no terceiro dia, ele foi o início da nova criação de Deus. Jesus se tornou as primícias dessa nova criação. E Jesus venceu o maior inimigo, que é a morte que mantinha os seres humanos e a criação num estado de escravidão e inutilidade. Com esta vitória, nós temos uma nova posição e uma nova identidade. Se nós lermos 1 Pedro 2,5, está escrito assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que coisa mais linda! Em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essas palavras são dirigidas à igreja. A igreja que é marcada por 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, o nome de Jesus. Então, nós tínhamos lido lá no versículo que fala sobre colocarei sobre vocês um novo nome. Texto maravilhoso, é versículo 12. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o meu novo nome. É muito importante associarmos à igreja o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome de Jesus. O céu e a terra se unirão quando o reino de Deus se manifestar. Então, em Apocalipse 22, versículo 7, lá no final, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembrar sempre, a igreja precisa manter, que nós falamos no início, nos objetivos, os seus olhos em Cristo, para ser fiel e íntegra enquanto aguarda a sua volta. Vejamos, para concluir, a igreja de Filadélfia mantinha os seus olhos, sim, no autor e consumador da fé, Jesus, e está sendo elogiada por isso. Hebreus 12:2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E onde está ele? Está assentado à destra do trono de Deus. Então, mesmo tendo pouca força, a igreja de Filadélfia, perseguida por aqueles que eram os inimigos dos cristãos, vivia na prática das boas obras, e isso foi reconhecido por Jesus. Essa igreja foi elogiada porque ela personificava a fidelidade. Fidelidade que nós ilustramos na introdução das virgens prudentes. Quer dizer, esteja preparado, pode acontecer a qualquer momento. Se prepara, como se você tivesse um concurso adiante. Se empenhe, se esforce, dê além. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplicação. Mateus 25:21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É Jesus quem abre portas, que permite que, como igreja, passemos por provações. Ele permite, sim. O importante é que sejamos mantidos fiéis, é nos mantermos fiéis.
ansiando pela renovação de todas as coisas. Apocalipse 3:11. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. E que o Senhor nos abençoe. Que tenhamos uma semana firme, frutífera e feliz. E que oremos sem cessar e estudemos a palavra de Deus, descansando a nossa vida e o nosso futuro nele. Amém.